Portanto, boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão agendada para hoje, desta Assembleia de Freguesia, a terceira sessão ordinária do ano 2020. Estão presentes Ana Isabel Marreiros, David Palminha, em substituição de Paulo Sérgio Sampaio, José Guilherme Teixeira Martiniano e Vítor Santos Correia, pelo PS. Pelo PSD, Maria Luísa Tiago Martins e Paulina Isabel Vieira Coelho Nobre Furtado, e pelo Movimento de Cidadãos por Mochi, Cristina Isabel Duarte Sousa. Estão presentes também os três elementos do Executivo da Freguesia. Estão ausentes, portanto, Beatriz Isabel Medronho da Costa, membro suplente, que substituiria Duarte Nuno Gouveia, que, portanto, também comunicou o seu impedimento, o membro suplente, de poder participar nesta sessão. Vamos dar início aos trabalhos. Portanto, a ordem de trabalhos tem um primeiro período de intervenção do público, um segundo período antes da ordem do dia, com os habituais pontos agendados antes da ordem do dia, e na ordem do dia temos um único ponto, que é a apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca das atividades desenvolvidas e da situação financeira da Freguesia. No período de intervenção do público, tal como nas duas sessões anteriores, também por videoconferência, divulgamos um comunicado estabelecendo os termos para a participação do público. Não tivemos qualquer inscrição para nenhum freguês participar, a razão pela qual este ponto, dada a inexistência de público, fica desde já encerrado. Passamos então ao período antes da ordem do dia. No ponto 1, aprovação da ata 2 de 2020, da sessão realizada no dia 29 de junho de 2020. Portanto, ela foi remetida para todos os membros, é dispensada a sua leitura, mas, havendo alguma questão que queiram colocar, estamos desde já à vossa disposição. Nenhuma questão? Então vamos colocar à votação. Não podem votar nesta ata os membros Luísa, José Guilherme e David Palminha, porquanto não participaram naquela reunião. Portanto, coloco à votação. Quem vota contra? Abstenções? Portanto, é considerada aprovada por unanimidade, sendo que não participaram na votação David Palminha, Luísa Martins e José Guilherme Martiniano. Ponto 2. Justificação de faltas dos membros. A mesa propõe que sejam consideradas justificadas as faltas dos membros Paulo Sérgio Martins Sampaio, do PS, efetivo, e os suplentes Maria de Jesus Ventura Nobre Alves, do PS, e Beatriz Isabel Medronho da Costa, do PSD, em conformidade com as justificações que atempadamente foram apresentadas. Portanto, apresentaram, dentro do prazo limite, a mesa propõe que as mesmas sejam consideradas justificadas. Alguma posição em contrário? Então, estão consideradas justificadas estas faltas. Ponto 3, do período antes da ordem do dia, correspondência. Portanto, não recebemos qualquer correspondência que mereça o destaque e que tenha também merecido este momento para esta reunião. Ponto 4, no período antes da ordem do dia, informações e propostas dos membros. Antes de vos passar a palavra, eu gostaria de, na qualidade também de membro deste órgão e também enquanto Presidente da Assembleia, dar conhecimento que no passado dia 11 de setembro, nesta qualidade de Presidente da Assembleia,
participei numa reunião com o executivo da freguesia, uma reunião com os vereadores eleitos pelo Partido Socialista, a pedido deles, portanto, para fazer onde quiseram acompanhar a atividade da freguesia e no âmbito do périplo que estão a fazer pelas freguesias do concelho. Também queria aproveitar este momento para, uma vez que é sobre informações e propostas e intervenções dos membros, aproveitar também para lembrar que recentemente a Ludoteca de Monchique completou 30 anos de existência e queria aproveitar este momento para aqui publicamente reconhecer e agradecer o trabalho desenvolvido, quer por quem teve a iniciativa, a professora Graça Batalim e a professora Conceição Coelho, e também por todos os autarcas que mantiveram e desenvolveram aquele projeto, um projeto de relevante importância e interesse para a nossa freguesia e diria mesmo para o nosso concelho, que é um projeto muito estimado por crianças e jovens da nossa freguesia e que atravessa já várias gerações. Naturalmente, com uma palavra ainda de reforço e, sobretudo, uma palavra especial para as trabalhadoras daquele espaço que, com as suas dinâmicas, com o seu empenho, com a sua determinação, fazem daquele projeto um projeto de relevante importância para a nossa freguesia. Portanto, queria aproveitar este momento também, neste ponto de ordem de trabalhos, para assinalar esse aniversário e para prestar também este reconhecimento e este agradecimento públicos. Posto isto, abria também à vossa intervenção, quem quiser intervir neste ponto com alguma informação que queira prestar, algum pedido de esclarecimento que queira também fazer ou alguma proposta que queira apresentar. Não havendo pedidos, darei por encerrado o período antes da hora do dia e passaremos então para o período da ordem do dia. Ponto 1. A apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca das atividades desenvolvidas e situação financeira da mesma. A informação escrita foi remetida para todos, creio que todos receberam. Dado esse envio prévio, dispensa-se a leitura do documento, mas naturalmente que o Sr. Presidente e os seus pares do Executivo estarão disponíveis para prestar alguma informação complementar ou também algum esclarecimento que os membros deste órgão pretendam. Portanto, estão abertas inscrições para algum pedido de esclarecimento, algum comentário. Ninguém pretende intervir. Devolvo então a palavra para o Executivo da Junta, caso queira intervir neste ponto, só para fazer para sublinhar algum aspecto ou queira ainda dar algum enfoque especial a algum dos pontos da informação, até para que a reunião não pareça, pelo menos até aqui, um monólogo. Dá licença, Sr. Presidente, então, muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Primeiro que tudo, em nome da Junta de Freguesia atual, que não tem sido de todo quem mais trabalhou em prol da ludoteca, foram só 3 anos até agora e já são 27 mais para trás, mas ainda assim não posso deixar de agradecer as palavras que disseu e congratular-nos todos pela obra que é a ludoteca, que chegou até nós agora, e temos aqui presente uma anterior Presidente da Junta, que também ela cumpriu durante 4 anos o objetivo, enquanto Presidente, porque fez parte dos executivos, o objetivo que foi proposto.
A maior parte, todos os que temos aqui temos filhos, têm passado por lá, sabemos do valor e da importância que lhe atribuímos e é uma ideia que não podemos deixar que caia de forma nenhuma. Temos agora aqui uma coisa que é um vírus que anda por aí à solta e que nos está a estragar um pouco o trabalho que a ludoteca pretendia fazer com mais eficácia. Mas, se me permite, então, aproveito aqui para realçar de um outro ponto da nossa informação. E para já, e começando pela ludoteca, conforme está escrito, e não vou ser exaustivo, mas apenas sublinhar uma outra situação que vai reiniciar a atividade, apesar de todas estas limitações, vamos reiniciar a atividade da ludoteca a partir do próximo dia 21, ou seja, próxima segunda-feira, apenas e só para os alunos do primeiro ciclo. Não é possível abranger, de momento, e com as condições atuais, mais ninguém, mas conseguimos garantir 4 espaços separados que conseguem albergar todos os associados que provêm do primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano, todos eles com a garantia de ter um adulto em permanência sempre num desses espaços. Não há mistura, digamos assim, não há interação de alunos, pessoas de um espaço para o outro. Estão cumpridas as regras da DGS naquilo que for na sua praticamente totalidade. Temos essa noção, e desta tarde tive lá 2 enfermeiras da unidade de cuidados na comunidade que nos foram dar alguma formação e validar algumas das nossas propostas e dúvidas que tínhamos para nos esclarecer. Portanto, para já é o que vai acontecer. Até neste contexto fizemos, alteramos espaços, desativamos funções, implementamos outras, fizemos testes serológicos a todo o pessoal que está na junta, permanece no edifício, não só as pessoas diretamente ligadas à ludoteca, mas também do executivo e da secretaria, por exemplo. Felizmente nada houve aqui de alarmes, portanto é uma informação que vos dou. Depois também as aulas do Polo de Monchique, da Orquestra de Guitarras do Algarve, também estavam suspensas também nesta perspectiva de formação e que estiveram em formato online, mas que não foi uma coisa assim tão boa para os alunos, tão produtiva. Vão reiniciar-se presencialmente a partir do próximo dia 25 e efetivamente reiniciam-se em outubro, todas as sextas-feiras, no Centro de Artes e Ofícios, mais ou menos como estava antes previsto, cumprindo algumas regras, mas com um plano de contingência que a referida orquestra tem e que penso que vai decorrer tudo dentro da melhor forma. Temos estado a adquirir os produtos de desinfecção para cumprir os planos de higiene e segurança das escolas e também da ludoteca e do edifício da Junta. Eu só estou a falar nisto porque reforçamos até, inclusive, novamente os dispensadores de álcool gel, demos alguma formação, temos estado a preparar as coisas de forma que decorram dentro da maior normalidade, desde os de infância até às escolas de primeiro ciclo. Portanto, penso que, deste ponto de vista, estaremos a cumprir tudo aquilo que é possível fazer e, felizmente, não temos estado com problemas na nossa freguesia, mas a situação parece não estar tão boa assim, já foi melhor em termos gerais, mas estamos a fazer o melhor que podemos para minimizar estes danos que por aí andam. Em relação às reuniões, encontros e por aí fora, de realçar que, a convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal, estive presente no dia 1 de setembro, num almoço com o Sr. Presidente da República, que num projeto que fez de aparecer em todos os concelhos do Algarve, a fim de dar alguma visibilidade e promoção à região, estivemos presentes e foi um almoço de alguma forma produtivo, de troca de impressões e de estas coisas são muito de circunstância também, mas ainda assim não foi nada negativo.
Portanto, a ludoteca completou 30 anos de existência, como tinha há pouco, fizemos uma exposição retrospectiva e teve algum dinamismo, embora não tanto quanto desejaria ou seria interessante, mas também estamos em período de contenção e nem sempre é fácil motivar toda a gente para estar o mais possível próximo destas coisas. Ainda assim, foi bastante gratificante, permitiu-nos recolher testemunhos de pessoas que desde há 30 anos têm passado pelo espaço da ludoteca e também porque motivou até as pessoas envolvidas e fizemos umas entregas de uns kits que foram devolvidas, uma quantidade de pequenas telas com as expressões visuais baseadas em pintura de muitos dos nossos associados, mais pequeninos, e posso dizer-vos que alguns impressionaram pela expressão, pela expressividade, pelo conceito, pela sua visão do que é a ludoteca, que deixaram transparecer para estas telas através das pinceladas que deram nas mesmas. Estão disponíveis na junta, para quem não viu ainda, se quiserem ver. Agora estamos numa arrumação que eu diria o mais possível acomodativa às circunstâncias, quer em termos de situação imaterial, das circunstâncias do espaço, mas também física. Portanto, quer de pessoas, de ideias e de situação para resolver todos estes constrangimentos, mas é possível, com certeza, se alguém quiser ver, apareça por lá, teremos muito gosto em partilhar. Depois, em relação à arte chique, é outra nota que eu gostava de dizer. Este ano, obviamente, não foi possível realizá-la, mas neste momento temos a decorrer duas situações. Uma, que já pusemos online, ainda não terminado, mas já bastante avançado, uma mostra de divulgação de imagens, algumas imagens de artesãos que costumam participar habitualmente, e outros também não tanto, mas é uma forma de apoiarmos os artesãos todos da freguesia e depois até do concelho, e com os contactos e imagens de algumas peças, para que, se alguém quiser comprar ou sentir-se interessado, é uma ferramenta que tem aqui disponível para poder apoiar o nosso artesanato local. E temos também uma pequena mostra com algumas peças disponibilizadas por alguns dos artesãos no Centro de Artes e Ofícios, que vai ficar pelo menos até final do mês ou até ainda mais para a frente, para que as pessoas possam ver, observar algum material interessante, até algumas propostas criativas que têm surgido. Portanto, vale a pena também passar por lá entre as 10 e as 12 horas dos dias úteis e as 14 e 16. Portanto, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, e depois, fora disso, ou a pedido, ou sempre que haja possibilidade, poderemos dar mais um jeitinho, mas garantidamente nestes horários. O agrupamento de escolas e a freguesia têm feito desde há alguns anos têm mantido uma parceria para que sejam entregues no início dos anos letivos ao primeiro ano, aos alunos do primeiro ano, do primeiro ciclo e do segundo ciclo, livros integrados no projeto A Ler Mais para Vencer, e que este ano também levamos à prática, e posso dar aqui até uma informação em primeira mão à senhora bibliotecária escolar, nesta qualidade, que os livros já estão na junta, chegaram hoje. Deveriam ter chegado já há 2 dias, chegaram só hoje, ultrapassou-nos completamente, mas segunda-feira pode, se quiser tomar essa atitude, já está disponíveis para serem entregues. Portanto, serão ainda assim uma boa quantidade de livros, e nós até não temos tantos alunos assim, mas a junta apoia com um valor de 584,04 €, o que é significativo, mas é uma forma de apoiar com livros que se enquadram no Plano Nacional de Leitura, acho que não estou a dizer mal, e que se enquadram no projeto das leituras previstos para os alunos ao longo dos anos respectivos, do primeiro e do quinto ano, e que vai com certeza ser uma mais-valia. Paralelamente, vamos tentar fazer chegar aos pais, para que também apoiemos
esta leitura e que se sintam também de alguma forma motivados até para a compreensão do que é a importância da leitura com os filhos, uma oferta de um livro de estoque da junta que já lá tinha, que não foi adquirido agora, mas que representou investimento noutra altura e que vamos também entregar aos pais um conjunto de 40 e tal volumes, à volta de 40 volumes, para que tenham também aqui uma possibilidade de estimular a sua própria leitura. Também outra parceria que gostava de falar foi que a Câmara Municipal, através da Senhora Veterinária Municipal, pediu às 3 juntas de freguesia, e nós, da nossa parte, aceitamos esta proposta, de colaborar com alguma, mais materialmente, com a campanha da vacinação antirrábica, dos cães, obviamente na nossa freguesia. Segundo a Sra. Doutora Ana Silva, cria-se um problema que é, muitas vezes vão ser aplicadas as vacinas aos cães no espaço rural e é feita em condições quase que ela classifica como degradantes, porque no meio de um largo ou debaixo de uma árvore, às vezes quase a chover, às vezes a fazer muito sol, com os cães à espera e as pessoas e os donos, e ela própria assim sentada no meio do nada, como se costuma dizer, em condições sem água para lavar as mãos e sem às vezes quase que um apoio para estar minimamente resguardada. Então, a proposta é que se colaborasse neste sentido e o que a Junta de Freguesia de Monchique vai fazer e que já adquiriu um recipiente de 100 litros. Parece que o Sr. Presidente perdeu aqui a rede. Não é de tudo ouvir? Ok. Sim, Pararam um bocadinho. com algum problema de rede que acabou por sair da reunião. Não sei também se algum dos colegas executivos quer prestar alguma informação. Se calhar eu aproveito então para reforçar aqui uma ideia que o Presidente estava a ter, que é aquele projeto que é uma parceria com o Agrupamento de Escolas, que é Ler Mais para Vencer. É um projeto que já leva alguns anos de existência. Inicialmente ele foi desenvolvido pelo Plano Nacional de Leitura, depois o Plano Nacional de Leitura deixou de ter verbas para comprar livros para oferecer a todos os meninos que entravam para o primeiro ano e para o quinto, e a atividade deixou de existir, mas o Agrupamento de Escolas de Monchique conseguiu mantê-la graças a esta parceria com a Junta de Freguesia. No corrente ano, é uma parceria que tem um interesse especial, na medida em que permitiu que cada aluno do quinto ano e cada aluno do primeiro ano tenha na sua mão um livro, é um livro que vai abordar a sala de aula, num contexto de leitura orientada, e que as escolas estão a debater com grandes dificuldades na aquisição de obras, porque antes tínhamos 12 exemplares, e com 12 exemplares conseguíamos que todos os alunos trabalhassem uma obra, em sala de aula, 2 meninos, um livro para 2 meninos. Este ano, com o distanciamento físico que é recomendado e com a opinião de que os miúdos não devem partilhar materiais, as escolas estão todas a debater-se com grandes dificuldades porque têm que ter tantos exemplares quanto os alunos de um determinado ano de escolaridade, o que está a ser completamente impraticável. Para já, este apoio da Junta, esta atividade que já é desenvolvida, vai ter uma dupla importância, na medida em que, pelo menos aquela obra, todos os alunos vão ter na sua mão para trabalharem. Portanto, acaba por ser assim um apoio da Junta de Freguesia, mas que acaba por ser um apoio redobrado na atual situação pandémica que nós estamos a atravessar. Portanto, só esta informação que penso que é interessante para sabermos. Olá, já me estão a ouvir? Sim, A ver. Sim. Desculpa lá, mas o computador onde eu estava ligado, que até o da Junta de Freguesia todo foi para casa, entrou num processo de reiniciação e de atualização, não sei o que lhe deu. Estou ligado no meu telemóvel, mas que entretanto penso que é o suficiente para conseguirmos comunicar.
Se houver alguma dificuldade, digam-me. Percebi que a Paulinha já fez aqui algum esclarecimento melhor do que eu em relação a este processo dos livros, não é? Do apoio, e que, pronto, estará esclarecido. Estava a dizer, em relação então a esta colaboração com a sua doutora Ana Silva, veterinária municipal, basicamente o que vamos fazer é o nosso funcionário ou um funcionário da junta deslocará a carrinha da junta junto com o veículo do município que irá levar a senhora aos locais onde há vacinação, leva um depósito com 100 litros de água e leva uma tenda portátil, portanto desmontável, que irá ser montada, onde ela põe dentro uma mesa e uma secretária de campanha que ela tem, que é do município, e vai ter então a possibilidade de lavar as mãos e de se desinfetar e ter uma qualidade melhor no serviço que vai prestar. Portanto, esta é uma colaboração que a Junta prestará a partir já do próximo mês de outubro e que depois estamos em vias já de combinar os locais e as datas por aí fora. Tivemos, a pedido dos vereadores eleitos pelas listas do PS, uma reunião de trabalho com o executivo da Junta e com o presidente da Assembleia de Freguesia, que ainda também tinha referido há pouco, incluindo uma visita às obras em curso na sede da Junta e que nos permitiu trocar algumas impressões interessantes e que os vereadores procuraram inteirar-se de alguns aspectos da atividade da Junta e de projetos e de atividades que possamos estar a desempenhar, já ter desempenhado ou em vias de ir desempenhando. As obras que a Junta tem estado a realizar no edifício continuam a decorrer a bom ritmo. Ainda hoje foi partido quase metade do andar. Houve alguma... Continuam a trabalhar em boa situação e pagamos inclusive já 2 autos de medição no valor de 17.998,20 €. Entretanto, no âmbito de alguma conversação que já tinha havido anteriormente, foi pedido ao município um subsídio de apoio a estas obras e que foi aprovado no valor de 60.000 € na reunião de Câmara de 8 de setembro e que estamos a aguardar depois que se dê o resto do processamento, mas que vai permitir acabar as obras e depois que a Junta consiga, no mínimo, preparar os espaços para que tenham que cumpram as missões para as quais foi projetada esta intervenção. Também adquirimos um gerador a gasolina, é mais uma forma de colaborarmos com o que, além de obras que sejam possíveis fazer no exterior e que até agora às vezes não eram possíveis porque não havia corrente elétrica, chegamos a recorrer a um gerador dos bombeiros voluntários que têm emprestado, mas é muito mais prático se for o município a ter. Foi um investimento de cerca de 300 €, permite utilizar ferramentas elétricas com alguma potência, duas em simultâneo, ou dar algum suporte de iluminação, ou com projetores ou isso, em caso de falha de corrente, ou ainda carregar computadores, baterias, telemóveis, coisas do tipo. Portanto, vai-nos permitir, é mais um passo também no âmbito do que poderemos considerar que são, para além da manutenção diária da Junta, ou sempre necessário, é um apoio às situações de proteção civil que possam vir a ser necessárias e, obviamente, está disponível. Temos feito alguma manutenção, limpeza e pintura de fontanários e outros locais da Junta, daquilo que são competências da Junta. Mais não temos feito porque mais competências ainda não temos, mas esse é um assunto que hoje não nos podemos pronunciar sobre ele. A situação financeira da freguesia é neste momento, ou era à data de envio de fecho deste documento, 74.366,82 €. Diria que ainda não está aqui o subsídio que foi pedido ao município, portanto, diria que para os objetivos que a Junta se propõe realizar e terminar a obra, não podemos dizer que seja uma situação de asfixia, embora
tenhamos todos que ter consciência que até em termos de pandemia temos estado a ter gastos maiores do que era suposto haver e, por outro lado, a receita, se pudermos considerar assim, também tem diminuído, porque, por exemplo, a ludoteca, apesar de não ter funcionado, mas os funcionários continuam, as despesas de manutenção do edifício continuam e desinfecções e por aí, portanto há umas despesas acrescidas, o que temos que gerir com o rigor possível para que não hajam problemas. Não sei se os meus colegas do Executivo querem completar mais alguma coisa do que eu disse, senão passo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também à Sra. Secretária pelas informações que nos prestaram, pelo enfoque que deram também a estas questões, que já estavam na informação escrita, e volto a questionar se os membros querem intervir com alguma questão. Vejo o David, se faz favor. Boa noite a todos. Gostaria de fazer 2 ou 3 questões simples ao Executivo. A primeira é perguntar de quem é a competência da vacinação. Segunda, se a Câmara foi pedido o apoio de colaboração, se houve algum retorno financeiro sobre o respectivo apoio. Terceira questão, vou colocar se calhar as questões todas, será a maneira mais fácil para depois me poderem responder. A última questão é, visto que foi a Junta de Freguesia a primeira entidade dentro da malha urbana em Monchique a distribuir máscaras, saber se a Câmara Municipal, visto que teve uma iniciativa depois, se contactou a Junta de Freguesia para articular a entrega desses materiais, visto que só começou a entregar esses materiais posteriormente. E basicamente são estas as questões que tinha para fazer de momento. A primeira, David, qual foi? Desculpa. A primeira, essa vacinação é uma competência da Câmara Municipal. E se for uma competência, e depois a segunda vem a reboque, salvo seja, não é? Sim. Portanto, são 2 questões, mas que na prática são 2 alíneas da mesma questão. Exato. Posso responder já? Pronto. A vacinação é competência do município. Portanto, não é competência da Junta. O que é competência da Junta é colaborar com a informação dos locais e de alguma forma a orientação de forma a que seja abrangido o mais possível o território da sua freguesia. Agora, os custos com a veterinária municipal, com a sua deslocação, com as próprias vacinas, com toda essa envolvência com a vacinação, são da competência do município. O que aconteceu aqui é que ela tem feito desde há alguns anos este trabalho assim em ambiente que ela diz que não lhe é nada favorável e que é pouco gratificante e pouco simpático até para a função que está a desempenhar. E então fez o mesmo desafio às 3 juntas de freguesia, se havia possibilidade de, para além de lhe indicarem, e fez também este desafio, indicarem os sítios ou combinar a calendarização para depois ser o mais eficaz possível na sua aplicação das vacinas, pedia este apoio suplementar. Sei que as outras 2 juntas também responderam positivamente. Sei que o Alferes disponibiliza também um kit daquelas carrinhas que têm de acordo com os caçadores e penso que há mesmo uma da Junta de Freguesia com um kit, com uma bomba e um depósito de água para lavagem e depois um guarda-sol. Nós temos umas tendas, também não tem custo nenhum acrescido, já temos a tenda lá e compramos então um depósito, também pode vir a servir para outras funções, noutros momentos. A despesa aqui mais acrescida poderá ser a deslocação da nossa carrinha e do nosso funcionário junto com a equipa quando houver vacinação fora dos armazéns municipais.
porque aí não se põe a questão. Não foi, nós também não pedimos, a junta não pediu, nem as outras duas juntas pediram, tanto quanto eu sei, nenhum apoio suplementar, digamos, nenhuma dotação orçamental para esta questão. Portanto, é uma, digamos, colaboração da junta para que a vacinação dos cães e dos gatos, porque são os dois que estão neste âmbito, possa ser feita nas melhores condições possíveis e abranger da melhor forma todos, para que ninguém diga que não vacinou o cão porque não teve a possibilidade de ser deslocado até junto dele em boas condições, a possibilidade de vacinar o animal. E assim a veterinária também irá, de melhor boa vontade, diria eu, apesar de ter que cumprir esta função, mas tudo irá correr pelo melhor. Em relação às máscaras, na altura a Junta de Freguesia tomou a iniciativa de pedir que fossem confeccionadas máscaras em tecido, feitas pelas senhoras todas que disponibilizaram a confeccioná-las. Adquirimos no mercado local, no comércio local, os tecidos, as linhas, os elásticos e estas coisas todas. Juntamos um frasquinho de gel e fizemos uns kits que entregamos às pessoas. Entregamos quase 2.000, foi interessante, ainda temos algumas. O município, só passado algum tempo, penso que talvez mais de 15 dias, ou à volta disso, é que começou a distribuir pelo correio ou nas caixas de correio, mas posto não pelo carteiro, mas por funcionários da junta, estas máscaras. Nunca perguntou nada, a não ser a engenheira Sónia Gil, responsável que é responsável pelas águas e é quem foi encarregado foi encarregado de organizar esta distribuição das máscaras do município, quase que a título particular, de alguma forma, perguntou para a Junta de Freguesia se havia possibilidade de lhe fornecer uma lista de locais ou de nomes ou de pessoas onde a Junta achasse que era importante levar máscaras porque o município não podia não conhecer. Fui ao correio até saber dos apartados e tentar saber alguns domicílios em vários sítios, mas percebi depois, e foi inclusive à Junta de Freguesia, o funcionário municipal José Martins, não o secretário do presidente, mas José Martins, que trabalha no setor das águas, com a senhora engenheira Sónia, que foi ele o encarregado de andar pelos espaços rurais a distribuir os kits destas máscaras. Sendo ele uma pessoa que conhece muito bem o concelho, foi a vários sítios, discutiu inclusive comigo alguns pontos, dei alguma informação verbal com ele, de sítios a ver se ele não se esquecia do meu conhecimento pessoal até, e ele também do conhecimento pessoal dele. A engenheira Sónia Gil também não conhece assim muito bem o concelho e ainda menos a freguesia, porque eu só me pronunciei sobre o território desta freguesia, para indicar se no sítio A ou B ou C mora muita gente ou pouca, está lá alguém, ou se há muitas caixas de correio ou poucas, e foi então, foi assim que aconteceu. Portanto, a Junta não teve um papel muito grande, mas deu alguma informação e apoiou o funcionário municipal num processo que foi mais ou menos verbalizado e quase particularmente entre a engenheira Sónia Gil, o funcionário José Martins e eu próprio. Não sei se esclareci, se eu resto ainda alguma dúvida. Senhor Presidente, se me permite, eu penso que uma questão não ficou clara. Quando o Sr. Presidente José Gonçalo mencionou que não pediu nenhuma dotação, mas também não foi oferecida. É essa a questão. Uma outra questão que me surge é a falta de proximidade do poder que está na Câmara Municipal, em que toda esta narrativa que me teve a fazer, a proximidade é com os funcionários da Câmara e nunca com o poder. Ou seja, verifica-se a falta de proximidade do Executivo
também com o poder local e não só com os habitantes de Monchique, certo? Certo. Nesse aspecto, sim, posso confirmar que toda esta, apesar de poder ser citado de uma forma ou outra o seu presidente ou algum dos vereadores, mas sempre foi feito através destes funcionários que eu citei. Ok, fica esclarecido, obrigado. Inclusive, se me permite, isto não consta, também consta na informação escrita que eu falei aqui, mas posso citar que também foi um funcionário que contactou a Junta para ver se era possível reorganizar o espaço e como o Sr. Presidente, dizendo que teria sido por indicação ou pedido do Sr. Presidente da Câmara, para reorganizarmos um espaço na Casa Social dos Casais para que possa ser lá instalado um bocadito tipo armazém de alguns artefactos que têm sido recolhidos no âmbito das campanhas arqueológicas no Conselho e que até agora têm estado a ser recolhidos nas piscinas municipais, num ambiente que, mesmo quem não perceba absolutamente nada do assunto, perceberá que não é o melhor ambiente para guardar documentos, livros, peças arqueológicas em vias de ser estudadas e por aí fora. Então, o edifício dos casais não está em muito bom estado, a Junta pediu até por escrito alguma solução e apontou alguma solução para aquilo, nunca foi respondida, mas também disse que estava disponível o espaço, mas que precisa de manutenção do edifício, portanto está neste pé neste método. Nós temos lá o espaço, mais organizado do que estava, o município nunca mais disse nada, nem o funcionário, nem o presidente da Câmara, nem nenhum dos vereadores, mas se quiser utilizá-lo é uma mais-valia que tenha para não deixar estragar o património comum. Mas tem funcionado assim, pelo menos nos últimos tempos, com esta junta de freguesia, tem funcionado assim. É tudo. Ok, obrigado, Presidente. Mais alguma questão? David está esclarecido. Mais alguém Sim. quer intervir? Nenhum pedido de esclarecimento mais? Então, vamos dar por encerrado este ponto e vou colocar também à vossa consideração a aprovação da ata em minuta no que concerne às deliberações, que nesta sessão foram apenas a aprovação da ata da reunião anterior, assim como as justificações de faltas do membro efetivo e das membro suplentes. Portanto, o ponto 1 e o ponto 2, as deliberações tomadas nesses dois pontos, no período de antes da ordem do dia. Alguma oposição a que consideramos já está aprovada em minuta quanto a essas deliberações? Ok, não havendo. São 20 horas e 3 minutos e, posto isto, estamos em condições de terminar a reunião. Queria apenas lembrar que voltamos a estar num período complexo nesta pandemia, com que o controle sanitário não está a conseguir fazer-se, mas que é certo também, com as indicações que já dispomos, com as orientações que já dispomos, combater este vírus depende de cada um de nós e era isso também que vos queria dizer, para que cada um de nós também faça, dê um contributo para que se combata este vírus e que rapidamente possamos voltar à normalidade, ainda que parece-nos que nada voltará a ser como nós já conhecemos, como era antes. Mas é uma grande batalha que temos, que a nossa geração enfrenta. Esta pandemia, à escala mundial, todos os dias com dados sempre que nos deixam mais preocupados e que também nos convocam a acatarmos as orientações da Direção-Geral de Saúde, do Governo, para que consigamos mesmo combater. Portanto, queria terminar com esta mensagem e, não havendo mais, declaro então encerrada esta terceira sessão ordinária do ano 2020, ao abrigo também da lei que está em vigor
Possivelmente também as próximas sessões serão feitas também por esta via. Se houver também alguma questão em contrário, também seremos todos informados oportunamente. Portanto, obrigado a todos. Boa noite. Estão então encerrados os trabalhos desta reunião. Obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite.